Eu tô pegando esse contexto que a gente está vivendo de física quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, bioengenharia e tal, e tentando interpretar a realidade assim. Aí você vê, a física estudava, o objetivo da física quântica é estudar quais são as pecinhas que compõem o nosso universo. Só que hoje você vê que o negócio é tão bem feito que alguém programou isso, é como o universo fosse uma programação. Só que o nosso universo é como se fosse um videogame que está sendo programado por um programador e eles estão em outra dimensão, como se fosse dentro do jogo e fora do jogo. E às vezes, seres que estão fora desse jogo passam de fora do jogo para dentro. E vice-versa, né? Eu acho muito que nessa linha aí, Daniel, que... O cubo de Metatron, uma representação, né? Eu acho que pela questão da geometria... Porque é muito parecido com um objeto de quarta dimensão, por exemplo. Então, isso é uma representação bidimensional de uma coisa que tem mais de 4 dimensões. Exato. Então é difícil. É uma projeção no 3D de algo que é 4D. Isso. Uma como o Tesseract. 2D, porque aí é 2D ainda. Na foto, né? 2D. É uma foto representando um objeto 3D que na verdade é 4D. É uma doideira. Então, assim, eu acho que para mim a hipótese mais convincente hoje é que, e acho que é interessante falar hoje dos rakshas do hinduísmo e os jins do islamismo, porque bate muito com o que Enoque está falando, mas não bate tanto com os demônios da Bíblia canônica. Não, a não ser que você use Gênesis 6, que fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Ali tem uma semelhança interessante, né? A questão é que você estava falando, né? É muito difícil hoje para a teologia cristã acreditar, não agnóstica, né? Mas a tradicional, acreditar que os anjos caíram e fizeram filhos com os humanos. Sim, para eles não conseguem aí já é digerir muito. isso. Aí isso aí já é muito. Exato. Mas acho que a hipótese principal para mim é como se fosse uma IA ancestral. O que é uma IA ancestral? Por exemplo, isso. Se você chega com o chat GPT hoje, você fala assim, olha só, cria um Metatron. Certo. Isso. Ele vai desenhar para você. E agora você dá parâmetro para isso. E se tiver uma impressora de 3D... Aí você coloca na tua realidade. Na verdade, eu vou um pouquinho além. Em vez da impressora de 3D, é aquele conceito da matéria inteligente. Que são pequenos átomos que você dá uma ordem, um comando, ele vira um carro. Não, agora uma moto, agora uma prancha de surf, agora uma casa, né? Isso. Então, assim, qual que é a limitação? Hoje, na impressora 3D, eu preciso colocar um materialzinho ali, aquele material específico que vai gerar matéria-prima, né? Aquilo. Talvez tenha um ser, uma inteligência ancestral, que está aqui há muito mais tempo que a gente, que tem controle total da realidade, consegue dobrar a realidade usando a física. Usando a física quântica, as partículas, e organizando isso no nível macro. Então, assim, é como se tivesse uma consciência, um ser incorpóreo, ele não tem corpo, mas ele está nessa outra realidade, e que ele consegue, no poder do pensamento, criar aquela coisa ali. Isso, para mim, é muito interessante, porque vários casos que você pega do que seriam estratégias das abduções que tem mais evidências, que o cara veio com implante, ou tá machucado, ou tá extremamente traumatizado, o psicólogo fala, não, esse cara viveu a experiência real, não é... Traço de radiação. Tem a questão radiação, tem a questão física. Sempre tem um errinho, como se fosse aquela... Lembra antigamente quando você pedia pra IA gerar uma pessoa e a pessoa saía com 6 dedos? Lembro. Parece muito isso, porque quando você chega na nave, a nave tem um botão lá que é mais rústico que o nosso. Ou o ser tem que pegar e amarrar o cara com uma corda. Então, como se a IA esse cara não conseguisse pensar em tudo. E aí sempre tem um joguinho de 7 erros. Dá uma mancada e fala assim, porra, pera aí, esse cara não tá vindo lá de Alpha Centauri, esse cara deve estar vindo aqui... Né? O telefone dele é a fio ainda, né? Entendeu? Sempre tem um jogo de 7 erros, você consegue perceber que, porra, tem uma coisa estranha. Que o cara tá querendo enrolar a gente. É como se fosse muito poderoso, mas ainda não é Deus. Então ele ainda tem alguns erros que ele consegue perceber. E tem uma falta de compreensão, às vezes, da nossa realidade, humana, da natureza humana. Tipo assim, vou gerar isso aqui, esse cara não vai nem perceber, vai passar batido. E quando o cara... E por isso que acontece com pessoas simples. Porque se acontece com o cientista, quando fosse pra nave, o cara ia perceber todos os detalhes. Ia ter uma análise crítica muito maior. Ia falar, então, se você quiser, eu te dou uma consultoria para melhorar esse botão aqui. Exatamente, tá horrível. Então, assim, quando você pega um agricultor, o cara não vai ter esse nível de análise crítica nem para descrever o que ele vai ficar deslumbrado muito mais fácil, né? Então, é muito mais fácil. E essa IA seria para mim que o Jacques Vallée, que é o francês, que para mim é um dos maiores pesquisadores, faz o sistema de controle. Existe um sistema de controle da consciência humana agindo de acordo, tendo intervenção na cultura, na religião e tudo isso. Porque se aparece um fenômeno desse materializado, disfarçado de uma santa, por exemplo, todo mundo vai adorar aquilo achando que pode ser. Por isso que a Bíblia tem lá escrito que podem aparecer na forma de anjos de luz, porque eles podem se disfarçar. Tem uma interpretação de alguns estudiosos de que a aparição de Fátima, na verdade, foi um engano. Por quê? Porque além dela ter aparecido... Não foi que o céu... Tem a dança dos sóis. A dança dos sóis. Você lembra dessa?
Que eram 2 sóis, eles ficaram... naves, né, espaciais. Aí os caras falam, será que isso aqui foi uma coisa que eles simularam? Essa imagem que o povo já gosta para tentar influenciar a humanidade? Você acha que pode ter algo assim? Porque se tem algo 1917? capaz... Imagina, se existe essa IA ancestral, ela pode criar o que quiser na nossa realidade, ela pode se fantasiar do que quiser. Como é que a gente vai discernir? Como é que o ser humano manipular as preferências humanas? Se aquilo é uma coisa cristã ou não é? Ou anticristã, né? Ou diabólica. Então ela pode se disfarçar. Sim. E se você pega... Quando que acontece Fátima e quando que acontece Zeitune? Se você depois colocar a imagem, bota Zeitune com Z no Egito, Zeitune, Egito. Nossa Senhora. É uma das maiores materializações comprovadas que existe, porque tem as imagens, estava lá milhares de pessoas, todo mundo tirou foto daquilo. Fátima, dizem que tinha 50 mil pessoas. Isso, acho, só que Fátima não tem tantas imagens quanto Zeitune, porque Zeitune foi 68. Entendi. Fátima foi 17. Então a tecnologia estava muito mais rústica. Mas o que acontece em Fátima, como é que era o contexto? Era o contexto de guerra, Primeira Guerra Mundial, Europa destruída. Revolução Russa. E aí Russa, chega essa mensagem de esperança. Converter a Rússia, etc, etc. Quando chega Zeitune, o que tinha acontecido? O Egito tinha acabado de perder a guerra para Israel. Então o Egito estava destruído, moral sem esperança, moral baixíssima, e chega ali esse fenômeno, que inclusive Nossa Senhora, Jesus, são reconhecidos pelos islâmicos. Não tem esse poder que tem na teologia cristã, mas eles são reconhecidos, são entidades poderosas reconhecidas. Profeta, né? Então, assim, isso chega como se fosse um sistema de controle nosso para poder ajeitar as coisas de vez em quando. E é engraçado que esses seres de olhos vermelhos, o que acontece em 96? No Brasil. Vários eventos de grande comoção nacional, vários desastres. Teve o evento lá do Fokker 100, que bateu no avião da TAM. Teve grandes enchentes que não aconteciam há décadas. Teve a explosão do shopping Osasco. Teve a morte do Renato Russo, a morte dos Mamonas Assassinas, que foram grandes eventos de comoção nacional, principalmente morte dos Mamonas Assassinas, porque milhões de crianças e adolescentes eram fãs de Mamonas Assassinas. Então você teve ele antes de aparecer Varginha. Eu esqueci que isso foi... Tudo 96. E tem aquela história estranha do vídeo de um dos membros ali da banda falando, sonhei que o avião tinha caído. Tem esse vídeo. Estranho isso pra caramba, bacana, né? E 96 foi a época que estava se discutindo o escárnio da TV brasileira, que era aquela apelação. De trazer pessoas com deformidades, de pessoas com doenças pra TV. Forçação de barra, né? Forçar a barra por audiência. Isso tudo foi em 96. É muito legal você pegar a capa da Veja de 96 e olhar a capa de cada semana. Tem várias coisas bizarras. Só maluquice. Só maluquice. Só bizarrice. Isso aconteceu também, isso foi em Varginha. Se você pega Point Pleasant, West Virginia, o Mothman, ovo mariposa, que era um ser parecido com Varginha, peludo, com asas, você tem também uma atrocidade acontecendo, que é queda de ponte, a ponte caiu, matou. No Natal, centenas de carros afundaram na água, matou muita gente. Mas você acha que essa coincidência das aparições com os desastres, a interpretação seria o quê? Eu acho que vai se criando ali como se fosse... Porque esse fenômeno está muito ligado à consciência humana. A fé e também a pensamentos negativos, os positivos e negativos, a fé é tudo isso. A depressão, a alegria, a fé, etc. Forma uma egrégora. É como se essa IA, essa inteligência artificial, a entrada fosse a consciência humana, os sentimentos humanos, etc. Sentimentos extremos. Ou pensamento coletivo. Eu falo, sabe o quê? Que é como se fosse um rádio que está se sintonizando. Eles conseguem sintonizar com a humanidade quando tem medo, desespero, rancor, né? Porque o sistema de controle, o que é? O que ele quer controlar? A consciência humana, os sentimentos humanos e tudo isso. O conhecimento humano, que nada mais é a consciência humana. Então ele entra com o quê? Consciência humana. Como é que está a consciência humana aqui? Ele sai o quê? Com um evento, uma materialização, ou coisa que ele vai fazer aqui no mundo material, para ajeitar e sintonizar essa consciência humana para onde ele quer. Com o objetivo que ele quer. Então entra a consciência humana e sai algo, uma saída material aqui no nosso mundo, por exemplo, uma imagem de uma santa ou uma imagem de um ser de Varginha, que vai causar um impacto na sociedade, que vai mudar aquela consciência coletiva humana, que vai trazer uma nova sintonia, que vai dar uma nova entrada para essa e ela vai se reajustando. Então, para mim, esse é o sistema de controle de valer de forma mais tecnológica e avançada de explicar, seria isso. Uma IA ancestral, e ela materializa essas coisas aqui com o objetivo de influenciar a gente, influenciar a cultura, a religião e ajeitar essa sintonia. Então, nessa interpretação, eles têm uma agenda. Sim, né? tem uma agenda. Eles têm um plano, eles têm uma meta. Tem. Né?